Nós temos aqui gente de todos os locais do país, todos os estados, e nós queremos, de fato, fazer um relato da situação do INSS como nós a vemos nos locais de trabalho. Nós temos uma greve em todo o país e não tem como dizer que esta greve surgiu porque, na nossa opinião, a diretoria do INSS e o governo não escutou o que a gente disse. Permitiu que fossem se acumulando coisas, mais coisas, não corrigiu absolutamente nada, a ponto de que a greve simplesmente estourou, já explodiu, viu que escrever nas faixas. E a palavra que mais sintetizou assim, do jeito que está na resposta. Não dá mais. Não tem mais como o INSS seguir funcionando do jeito que está funcionando. Esta é a síntese da greve. Esta é a síntese do conflito. Nós não conseguimos mais dar conta da forma como o INSS está organizado para trabalhar. Os processos de trabalho do INSS, eles não são mais viáveis. Eles podem ter sido num momento, eles podem ter sido apresentados como modelo para a administração pública, mas isso esgotou por uma série de motivos. Então nós achamos muito importante as conversas que nós estamos tendo junto com os nossos companheiros do Funcionalismo Público Federal, do das palavras. Então não é pessoal por ninguém. Nós estamos assistindo agora com essa história do defeso um exemplo de soberba. Soberba. Porque há uma decisão política de vir o defeso para o INSS. E nós não vimos uma palavra da direção do INSS, dizendo que nós não temos condições de assumir esse trabalho, nas condições que nós temos hoje. O Moacir tem dito que é 1.100.000 defesos, não é isso, Moacir? 1.100.000 de benefícios para uma casa que tem carência de funcionário, tem carência de treinamento, tem precária organização de trabalho a mais. E vejam bem, vocês recebem isto, não dizem para os servidores nada, simplesmente recebem, não alteram um indicador, não foi alterado 1.100.000 a mais de atendimentos, localizados em regiões litorâneas, Bahia, Pernambuco, o sul do Rio Grande do Sul, o servidor do INSS como um Deus capaz de tudo, sem a contrapartida. Então, nós sabemos que tem dificuldade lá com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, a crise econômica, tudo. Agora, não aceitamos pagar pela crise. Nós não aceitamos pagar pela crise. Mas, independente dessa crise econômica, desse apocalipse que nós estamos vivendo, nós queremos uma modificação no jeito como o INSS está sendo tocado. Primeira coisa, a presidência do INSS, o Ministério da Previdência tem condição total e absoluta de resolver o problema das 30 horas. A greve não termina sem as 30 horas. Não termina a greve sem as 30 horas, porque isso não custa dinheiro algum. Tá? Como vai ser feito? Nós temos departamento jurídico, nós temos pessoas capazes aqui, que estão nesta sala e fora dela, para discutir e ver como é que faz. A greve não termina sem as 30 horas para os servidores. 2. Nós queremos a revogação da NC74, porque apesar de ter havido boa vontade das pessoas de construí-la para melhorar, a nossa avaliação é que não se conseguiu cumprir esse objetivo com a NC74. Queremos a retirada dela, a revogação e a construção de um mecanismo. Ela talvez tenha feito cair a ficha da situação que a gente está. Porque a nossa leitura, a leitura da IN74, para além dos problemas jurídicos que ela tem, tá? E nós queremos discutir tudo isso, por isso nós estamos pedindo a revogação dela, mas o fato é o seguinte, o INSS nos caiu a ficha do que jeito que ele está organizado, eles nos induz ao erro. Um erro que vocês querem nos cobrar. Também, nós queremos a revogação da IN74, mas não nos adianta retirar a IN74 e resolver outros pontos da pauta e a gente retornar para o local de trabalho no dia seguinte ao fim da greve e nos deparar com a mesma situação que nós temos. Tempos de trabalho, cobrança de metas, sem serem discutidas com as pessoas. 25 estados, não tem ninguém aqui que tenha participado de discussão nenhuma dos tempos que foram estabelecidos para se dar o atendimento. Com a diretoria do INSS, uma situação dos tempos e ritmos de trabalho.
Isso não é grupo de trabalho, não é para discutir depois, é agora. Se nós não dermos conta de todo esse trabalho agora, durante a greve, que se suspenda as cobranças que estão sendo feitas até a gente entrar no acordo. Então, eu quero aqui, com essa minha intervenção, dizendo o seguinte: não dá mais, esgotou o modelo que vocês aplicaram. Esgotou o modelo. Eu disse talvez de uma forma muito... Né? Nós não reconhecemos mais condições para fazer o que vocês estão nos mandando fazer. Não reconhecemos mais legitimidade nas metas, índices e cobranças que estão sendo feitas sobre os servidores. E para terminar, vocês têm que pegar as chefias, eu sei, estou generalizando chefias, e é o seguinte, tem que emparedar e terminar com o assédio moral que há nas unidades. Há uma epidemia de assédio moral por esta cadeia de transmissão de cobrança de meta. Isso tem que acabar. Bom, eu acho que todos têm responsabilidade no que está falando e tem muita coerência no que está dizendo, né? Às vezes pode parecer para vocês que a gente está no cargo de gestão e esquece de como é a vida real, né? E, assim, pode parecer para vocês, mas não é. Um exemplo disso, não sei se vocês perceberam que nós publicamos uma instrução normativa no início do ano, retirando alguns indicadores que estavam previstos, que ficaram do ano passado para esse previsto para serem novamente pactuados. Um outro grupo de indicadores de benefício. Vocês viram isso? Sim. Isso foi entendendo que a gente tinha que reavaliar o processo e não ainda colocar mais um desses indicadores, né? Está me incomodando essa luz. Mais indicadores ainda para que vocês pudessem lá na ponta da conta. E aí sabemos também das dificuldades. Nós sabemos que nós temos prédios que estão numa situação difícil. E temos isso, um levantamento, sabemos onde que a gente precisa investir à medida que isso, o orçamento for sendo disponibilizado, né? A contribuição de vocês aqui é extremamente importante ouvir, como eu ouço quando eu vou nas unidades, não tenho nenhum problema em sentar e ouvir. Trabalhei no balcão há muitos anos e não tenho nenhum receio de voltar para o balcão. Não tenho. Eu tenho o pé muito no chão. Eu vivo com o meu salário de técnico do Seguro Social, porque é ele que é meu salário. E a minha consciência e da minha família é muito centrada nos ideais que nós ajudamos a construir ao longo dos anos nesse país. Nós fizemos uma opção, e não foi uma opção de vida para se dar bem. Nós fizemos uma opção de vida, eu e minha família, como muitos colegas aqui também fizeram. Então, isso acho que me dá o respeito que eu tenho com vocês e exijo de vocês também. Eu não estou aqui brincando de ser presidente e não assumir um abacaxi. Eu detesto quando fala que o INSS é um abacaxi. É a minha casa, é onde eu tive o salário para formar meus filhos, para colocar o pão de cada dia, para pagar, como nós garantimos de todos os servidores, né? Então, só você responder assim, só assim, concretamente, só para ajudar, que eu ia falar antes. No planejamento, nós aceitamos lá procurar a presidência, o ministro, na questão das 30 horas, na questão aqui da incorporação da gratificação. Não tocamos na IN lá, porque como o negócio da IN era muito próprio aqui, para não... E também nós colocamos para ele a questão do concurso público lá para o Sérgio Mendonça mais de uma vez. Ele colocou isso lá, que foi agora vocês para ver, nesses 3 pontos, pelo menos aqui, que são pontos, para nós é importante. A gente entende que é uma dinâmica entre vocês, que diz que tá aí para ter uma reunião essa semana, se fosse o caso, o mais rápido possível. Ele não disse a data que ele disse que ia procurar. Como eles estão fazendo audiência com todas as entidades, eu até imagino, deve estar audiência até agora lá com algumas, que outra... Como vocês também sabem. Elisete, não te atrapalhando, mas o decreto do presidente Lula dava o poder para a presidente do órgão. Então, se pudesse explicar melhor isso.
Às 30 horas, bom, o concurso público é feito, o servidor entra para trabalhar com 40 horas. Isso é o que está no nosso contrato de trabalho. Né? Foi uma conquista dos servidores no momento anterior, alguém lembrou do Jarbas Passarinho, né? Aqui, foi lá atrás, no momento anterior, numa das negociações, se possibilitou fazer 30 horas. De uma forma não muito segura para todo mundo, mas foi feito, né? Bom, a partir de um certo momento na história do país, os órgãos de controle foram se institucionalizando, foram sendo criados, e várias formas de fazer o acompanhamento da gestão foram acontecendo. E aí eu estou falando do TCU, do CGU, do Ministério Público, que poderia ter feito o concurso para 30 horas. Eu tenho dito que eu entrei no INSS, na presidência do INSS, com o meu CPF sem nenhuma mancha, e quero sair daqui assim. Então, o decreto que o Campos relatou, ele fala que os órgãos podem, havendo a necessidade do atendimento, por 12 horas ininterruptas, organizarem o seu serviço em turnos. Né? Não é uma decisão, Campos, que cabe somente ao presidente do INSS, porque isso tem impacto em todo. Acho que a forma de atuação, os papéis que a gente representa, nós atuamos de maneira um pouco diferente. Por exemplo, a resolver a estrutura remuneratória da carreira do Seguro Social. E aí eu estou falando do percentual de fixo e variável. Nós temos total concordância, e o ministro tem também essa concordância, o pessoal do Ministério do Planejamento tem dito isso, que está, o índice, a maior diferença que tem em todas as carreiras do governo federal, e que precisa ser enfrentado. Só que isso a gente depende dessa negociação do Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda, com os outros órgãos do governo. Mas nós temos trabalhado e temos feito notas técnicas, eu acho que já não tem mais até onde colocar, né? Eu acho que agora é uma questão de momento e oportunidade para fazer. Então, isso nós temos total concordância. Tá? Vocês têm a reivindicação e nós também temos essa consciência e estamos lutando para acontecer essa que seja num patamar de a parte variável bem diferente do que é hoje, né? Que se inverta essa lógica. Então, eu acho que nós já fizemos algumas conversas também com o Sérgio Mendonça, temos de mexer no processo de trabalho, que nós vamos encarar esse desafio de mexer. Pode não ser exatamente o que as pessoas querem, mas nós temos que deixar o processo mais simples, mais ágil, mais seguro, tanto interno quanto externamente. Tá? Então, nós vamos sim colocar o dedo em algumas feridas que ao longo do tempo elas foram sendo trabalhadas, mas a gente não conseguiu dar efetividade. E eu acompanhei ao longo de muitos anos, como gestora, como gerente executivo, como superintendente, depois como secretária executiva adjunto, eu acompanhei o esforço que foi feito por essa casa para a gente conseguir um reconhecimento da sociedade que o nosso trabalho tem valor. E nós não podemos jogar isso por água abaixo. Nós temos sim que avançar nesse reconhecimento. E nós vamos avançar com a qualificação do nosso trabalho e com o respeito da sociedade para as nossas demandas. Tá? Então, eu conto com vocês para que a gente possa, a cada dia, fazer melhor para o cidadão, não para a Elisete. Eu passo. Amanhã eu posso não estar aqui. Não tenho nenhum apego. Vivo, como eu falei, do meu salário. Então, não tenho nenhum problema de ir para a agência, de atender. Já fiz isso muitas vezes. Meus filhos foram
diante de todo o processo de trabalho. Não só o processo de legislação, como também o processo de sistemas e de... E nessas reuniões que estão programadas no governo, que o Sérgio falou que vai procurar o ministro e o INSS para conversar, os dados já estão colocados, tá? Com relação a concurso, o último concurso que nós tivemos de técnico, ele mais que dobrou o número de vagas, não sei se vocês lembram disso, né? Então, essas 800 vagas não era o que a gente queria e não é o que a gente precisava e que precisa. Nós precisamos e pedimos bem mais que isso. Mas entendemos também que o governo está num momento que precisa atender a todos no momento de ajuste orçamentário que o país está passando. E as 800 vagas, nós estamos entendendo que é inicial para a gente fazer o concurso com uma possibilidade que nós temos de fazer como nós. Não sendo aquelas mais prementes, obviamente, em termos daquelas reivindicações, mas algumas coisas que são importantes a gente esclarecer, a questão do adicional de qualificação, por exemplo, que eu acho que uma coisa que é importante, que para nós também, nós também temos uma percepção da importância na carreira, na estruturação da carreira, nos grupos de trabalho que já foram feitos e que esse assunto foi discutido, Djalter, que a questão, por exemplo, do convite, da disponibilização do acervo, né, dos trabalhos, esse tudo faz parte de um projeto para a gente qualificar o adicional de qualificação na nossa casa, né? Quer dizer, você dá e está sendo discutido na Casa Civil para que a gente possa romper de vez esse problema que é a questão das atribuições e a gente poder trabalhar de forma mais transparente, né, as possibilidades, reconhecer no analista formações específicas, né? Quer dizer, nós temos que ter o assistente social dentro da casa, nós temos que ter o administrador, nós temos que ter o contador dentro da casa, nós temos que ter as várias formações, o engenheiro que qualifica a manutenção próprios naquilo que nós podemos fazer dentro do próprio INSS sem depender de outros órgãos, né, para nos ajudar, e a gente precisa ter essa diferenciação mesmo das formações dentro da nossa casa. Então esse é um processo já bem construído, hoje está sendo discutido na Casa Civil esse processo, e eu acredito que em breve a gente consiga pacificar um pouco esse anseio, né, de todos nós, que é meu também, né, que é meu também. Só um minuto. A questão da gestão da casa, aquilo que se coloca também em relação à valorização do gestor dentro da casa, tudo isso a gente espera poder qualificar dentro desse processo de trabalho. É claro que é um processo de trabalho construído dentro de toda uma discussão que já tem sido colocada. Uma outra questão também que foi colocada, que me sinto na obrigação de esclarecer, é o processo de remoção concurso, né? Que nós temos hoje, desde 2010, nós estamos promovendo os concursos antes de qualquer entrada de novos servidores, concurso de remoção, né, na casa, para que a gente possa fazer com que os colegas, é uma pressão nova, entre aspas, porque ela começou a se dar a partir desse processo de movimentação de servidores, vai se acentuar na casa nos próximos anos, né, nos próximos curtos anos, né, quer dizer, em pouco tempo nós teremos esses procedimentos de uma forma mais agilizada até, né, e isso está institucionalizado na casa. Então, dentro outra questão, a questão de atribuições, que eu acho que é importante nós temos debatido muito. Rapidinha, disso, questão da remoção. Como é que está dando aquela questão dos portariados? Em Belém do Pará tem vindo muita gente dos municípios do interior, portariado, para lugar onde estava funcionando muito bem, tinha chefe, tinha substituta, no entanto, saiu a chefe substituta para vir pessoas novas, inclusive do interior, com portariado. Eu acho que eles sofrem 2 assédios. Essa questão não é remoção. Essa questão não é feita na diretoria e não é remoção, né?
Tanto é que tem muitos processos de com remoção nesses casos que são indeferidos como remoção, né? E que a gente vai procurar atender dentro do possível, dentro desses processos, sim, internalizados de manifestação lá no portal. É esse o procedimento que a gente vocês colocar na mesa e acompanhar. Eu sei que não tem condição de falar sobre toda a pauta, mas como a Elisete vai ter que sair, segundo ela mesma, eu acho que era importante ela falar para a gente. E depois a gente pode ficar mais tempo aqui e tu pode. Com certeza, mas eu achei importante dar esses esclarecimentos. Alguém mais queria falar? Não, você queria perguntar assim. Deixa por nós depois. Só uma questão. Nós formalizamos aqui, pela demanda do pessoal do comando, a questão do concurso interno de remoção, que ele se amplie para geral. Você pode até ter critérios para fazer interregional, para que permita as pessoas